Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que mora na Noruega. Eu tô fazendo esse vídeo em colaboração com a Ana do canal Mundo para Iniciante. Eu já fiz um vídeo aqui com ela e ela vai falar as primeiras impressões dela sobre a Polônia. Então não esquece que tá aqui na descrição o link do canal dela. Então vamos às minhas primeiras impressões da Noruega. Hoje tá um dia meio frio, mas não tão frio, nevou bastante, mas agora tá tudo derretendo. Então por isso talvez vocês estejam escutando um pinga-pinga, porque a neve daqui de volta toda tá derretendo. Então vai ficar no fundo esse barulhinho, mas quem sabe pode ser relaxante para algumas pessoas. Eu decidi gravar aqui fora antes que a neve vá embora de uma vez, né? Porque chegou a neve, ela vai embora. Aí depois ela chega de novo, aí depois ela vai embora. E depois, quando chega mesmo o inverno, daí ela fica de vez. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões da Noruega. São memórias de 2016, da primeira vez que eu pisei na Noruega, das primeiras coisas que eu vi, as primeiras coisas que eu reparei, que são coisas que hoje em dia, que eu já tô aqui morando há 2 anos e meio, eu não reparo mais, eu não percebo mais. Mas talvez se eu viajar pro Brasil de férias e voltar, daí eu note a diferença novamente. E as minhas primeiras impressões estão diretamente atreladas à primeira viagem, né? Então talvez coisas que eu vou falar aqui são coisas da minha história e coisas também do que eu vi, né? Então assim, não tem como separar, tá tudo meio que misturado, porque são lembranças e coisas que eu consigo lembrar da época que eu vim. Então não tem como separar isso. Então eu vou pôr um contexto aqui por trás e daí eu vou seguindo, contando as minhas primeiras impressões conforme eu fui chegando. Eu vim pra Noruega pela primeira vez para ficar 3 meses e foi em 2016, no mês de julho. Então aqui na Noruega já tava começando o verão, né? Então tava assim, temperatura boa. Eu trouxe vários casacos, mas eu lembro que, porque eu achei que ia ser frio mesmo o verão daqui, e eu lembro que sim, eu cheguei a usar alguma coisa aqui, porque o verão daqui, claro que não é igual ao verão do Brasil, e também tava meio assim, não tava frio, mas eu ficava confortável com casaco leve. Então esse foi o clima, a estação que eu cheguei aqui. Eu estava indo em direção ao aeroporto de Stavanger. Então a primeira coisa que eu achei, assim, a primeira impressão, e que é uma coisa que se vocês saírem do Brasil pra Noruega vão perceber, é que é muito longe. Então assim, eu pra sair do Brasil até chegar ao destino final, a cidade, a casa onde eu ficaria, demorou 24 horas. Então assim, primeira coisa, a Noruega é muito longe, muito, muito longe do Brasil. Aí a primeira coisa que a gente quer é sentar na janelinha, né? E foi o que eu fiz. Eu acho que dois dos aviões que eu peguei, eu sentei na janelinha. Só um que, acho que foi o segundo. Eu nem lembro quantos aviões que eu peguei, acho que foram 3. Quando eu comecei a sobrevoar a Noruega, né, que já sabia que era Noruega, nossa, que coisa linda! Assim, sobrevoando a Noruega, você só vê mato. Em comparação com o Brasil, você sai do Brasil, você sobrevoa o Brasil, você vê várias casas, vários prédios, você vê cidades. Na Noruega, quando você viaja, o que você vê mais de cima são florestas, rios, os fiordes. Você vê de lá de cima pequenas casinhas, pontinhos vermelhos lá de cima. Então isso foi a primeira coisa que me encantou, mesmo sem nem ter descido do avião. Foi emocionante. Eu desci no aeroporto de Stavanger. Tinha muita gente, sabe? A gente tá acostumado com o aeroporto com muita gente. Daí você sai do aeroporto, tipo, você vê muitas pessoas e tal. Aqui na Noruega, não. Assim, tinha pouquíssimas pessoas. Um silêncio, assim, sabe? Uma coisa calma. Assim, essas são as primeiras coisas que eu começo a observar. Saindo em direção ao destino final que eu chegaria, uma cidadinha chamada Ölen, a 2 horas mais ou menos de Stavanger. A gente foi de carro até essa cidade pequenininha, né? E no caminho a gente vai notando as coisas, a gente vai vendo que as casas são totalmente diferentes. Você vê que as casas são todas de madeira,
E você vê muitas casas coloridinhas, assim, e as casas são muito espaçadas umas das outras. E você não vê muitos prédios, né? Então, a arquitetura e a estrutura do local, da cidade, totalmente diferente do que a gente vê no Brasil. Aquelas casinhas sem muro nenhum, tudo aberto. Você podia, às vezes, olhar a janela e ver a pessoa dentro da casa dela. Isso era muito estranho pra mim. E as casas super separadas, casas coloridinhas e tudo de madeira. São muitas informações ao mesmo tempo, quando você vai para um lugar diferente. Foi um balde de informações ao mesmo tempo. Isso tudo eu tô contando na minha experiência, da primeira vez que eu vim pra cá, sem tentar interferir com os 2 anos e meio que eu moro, tá? Então tô tentando puxar a Jéssica de 4 anos atrás. Até então tô falando tudo de maneira visual. As estradas totalmente, assim, bem feitas. Eu falo isso porque lá no litoral de São Paulo tem muitas ruas esburacadinhas, tem coisas que a gente tem que desviar. Isso é um fato, isso é verdade. Pelo menos quando eu tava morando lá, toda vez que você tinha que dirigir, era assim, você tinha que fazer um circuito, porque em algumas ruas tinha muitos buracos, né? No centro ali, nas partes principais, em Santos, não tinha muito buraco, mas tem umas ruas ali que tem sim muito buraco. Então, assim, você via que a pista, tipo, tudo perfeito, assim, tudo limpinho, assim, uma coisa limpa. Eu não sei nem como explicar, uma coisa lisa, assim, bonita, perfeita, né? Então essa é outra coisa. E outra coisa também relacionada a isso, a direção, a pistas, enfim. Aqui na Noruega, parece que é muito diferente dirigir na Noruega do que dirigir no Brasil. No Brasil, você encontra um trânsito mais de cidade. Aqui são muitas poucas cidades que você encontra trânsito da mesma maneira que você encontra no Brasil. Não digo de trânsito de ficar lá parado, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, semáforo, enfim, muitas faixas de pedestres. Aqui a gente tem sim, mas, por exemplo, em cidades grandes como Bergen, Oslo, você vê semáforos. Aqui na cidade vizinha, uma cidade grande, mais ou menos, né, relativamente grande, não tem um semáforo. Né? Não é um lugar que tem semáforo e o centro é bem pequenininho, você faz um circuitozinho assim, bem simples. Dirigir no Brasil parece muito mais simples que dirigir aqui. Aqui são muitas pistas. Eu não sei nem se eu tô conseguindo explicar direito, mas pensa, se você vai de São Paulo para Minas Gerais, é a pista, né, que você tem que pegar. É como se fosse assim aqui, só que em uma proporção muito maior, né? Mesmo você indo para cidades menores, poucos quilômetros de distância, você pega uma pista dessa para chegar até essa cidade. Então, assim, isso é uma coisa que eu fiquei impressionada, porque eu fiquei com muito medo da direção aqui, porque também não tem, parece que você dirige muito alto, você vê muitas montanhas, você vê muitos abismos, assim, e é uma coisa que dá muito medo. Parece que a coisa mais fácil do mundo é você cair ali ribanceira abaixo. Então, assim, dirigir na Noruega é muito diferente, porque você tem que ter muito mais segurança e confiança na direção no volante do que no Brasil. No Brasil eu acho que é muito mais simples, né? Outra coisa que eu também notei aqui, que assim, é a primeira coisa que você nota geralmente quando você entra numa casa norueguesa, é que você tem que tirar os sapatos, né? Então eu percebi que eles são muito limpos nesse tipo de coisa, porque você tira o sapato, geralmente seu sapato tá com lama ou com poeira e tal da rua, ele fica ali no hall e você não traz a poeira pra dentro de casa. Então o que eu percebi que dentro de casa é muito diferente também nas casas do Brasil quanto nas casas da Noruega. E eu já fiz vídeos mostrando meu apartamento e o apartamento antigo que eu morava também aqui. Então vocês vão ver que é mais ou menos o mesmo esquema, né? As duas casas, você tira o sapato, você deixa o sapato ali. Geralmente o piso é de madeira, você não vê piso de cerâmica. Enfim, é muito difícil você ver algum lugar que tenha piso de cerâmica. O fato de ter um aquecedor dentro de casa, né? É uma coisa assim que a gente não precisa nem um pouco no Brasil.
Então, a não ser no inverno, que no inverno fica frio. Dentro de casa, nas casas do Brasil, fica muito frio. Mas tem aquecedor. Aí, e sabe, tipo, eu nunca tinha visto um aquecedor assim, de perto. Daqueles antigos, assim, que você, se você encostar, queima sua mão, porque ele tá meio quente. Então, assim, coisas diferentes, né? Se eu for falar de coisas diferentes da casa, eu vou ficar aqui um vídeo inteiro falando, né? Porque são muitas diferenças. Então, assiste o vídeo do apartamento, do outro apartamento que eu morava, que nos dois eu mostro. Tudo muito diferente. Daí, no dia seguinte, vou eu no mercado. Quando eu saio da casa, né, eu costumava sempre colocar uma maquiagemzinha, alguma coisa assim, pelo menos só pra, né, não ficar com a cara lavada e sair. E daí, quando você vai no mercado, você percebe que você está arrumada demais. Porque geralmente as pessoas não se arrumam nem um pouco pra quase nada, né? Então, mas isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas saindo de casa, daí o que eu percebo é muita ladeira. Subida, descida, subida, descida, subida, descida. Tudo, quase todos os lugares aqui da Noruega são de subidas e descidas. Assim, todos os lugares que eu visitei, Oslo é muito menos, né, mais plano, mas tem ainda assim suas subidas, suas descidas. E a cidade que eu fui, nossa, era uma subida enorme e eu me sentia horrível, porque meu condicionamento físico é horrível, né? Se você comparar com o norueguês que vive aqui, que sempre tá fazendo esporte, e eu vim de uma cidade, claro, podia fazer esporte no Brasil também, mas eu fazia também, mas assim, academia não é igual tipo, as caminhadas que eles fazem aqui, que dá mais resistência física, né? Então eu não tinha essa resistência física. Até hoje não tô muito legal ainda nessa resistência física quanto eles. E eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia subir ali de uma vez. Eu tinha que parar, porque é muita subida, é muito íngreme. E no Brasil não, na minha cidade não, era tudo plano. Se fosse um mineirinho vindo pra cá, pra Noruega, não ia ter problema nenhum. Mas eu, de São Paulo, litoral de São Paulo, a vida toda ali, andando naquela cidade plana. Imagina, pra ir no mercado aqui na Noruega, tinha que subir uma ladeira, descer ladeira sabe, era muito pra mim. Então, outra coisa que eu notei aqui na Noruega é que é muita subida e descida. É o país das montanhas, né? Sim, uma coisa gritante que eu vi, assim, que você nota também de cara quando você vem pra Noruega, é que não tem um papelzinho no chão. Não tem. Se tem uma pituca de cigarro, você vê o norueguês ali na frente pegando essa pituca e jogando no lixo, ou guardando, segurando com ele pra jogar no lixo mais próximo, ou levando até pra casa pra jogar no lixo da casa dele, porque eles não deixam as coisas, os lixos, não deixam o lixo no chão. E eu ficava pensando, como que eles conseguem fazer isso? Esses 2 anos e meio que eu moro aqui, eu vi só uma vez em Oslo, a estação de trem e tal, ali na frente eu vi pessoas varrendo, funcionários varrendo, mas o resto da Noruega eu nunca vi uma pessoa que fica passando, recolhendo lixo, limpando a rua. E assim como lixos, não tem muitas lixeiras, você não vê muitas lixeiras aqui. No Brasil, pelo menos em Santos, São Vicente, eu acho que era a cada 300 metros tinha que ter uma lixeira. Ou era quase isso, né? E aqui não tem lixeira, você não vê lixeira na rua, mas você não vê lixo na rua. Então, assim, eu fiquei super impressionada como as pessoas, os noruegueses mesmo, muitos deles, não são todos, tá? Não é todo lugar que é assim, obviamente. Foi o que eu vi 4 anos atrás. Mas, em geral, a Noruega é um lugar muito limpo. Muito, muito limpo. Você quase não vê sujeira no chão. E você também não vê ninguém pra recolher essa sujeira. Sabe? Tipo, as pessoas tomam conta de verdade. Então isso foi uma coisa que me impressionou muito positivamente aqui na Noruega. O lugar que eu fui era um lugar pequeno também. É uma cidade com 1000 habitantes, 1000 e poucos habitantes.
Eu ficava impressionada porque não tinha ninguém diferente, né? Era todo mundo loiro de olho azul. Todo mundo ou cabelo marrom, olho azul, ou loiro com olho azul. Isso há 4 anos atrás. Agora eu já vi muito mais coisas, eu vi muitas outras cidades, que o lugar que eu tava era uma cidade pequena, um vilarejo. Então, assim, não tinha muitos imigrantes realmente. Mas o que eu lembro, que me impressionou muito, eu pensei, nossa, cadê as pessoas diferentes? Não tem ninguém diferente aqui. Também, por ser uma pessoa nova lá ali diferente, as pessoas olhavam muito pra mim. Muito, muito mesmo. Tipo, quem é essa pessoa? Ou talvez me achando estranha, não sei. Mas todo mundo tinha uma aparência muito parecida. Talvez os noruegueses, se forem pro Brasil, achem que nós brasileiros, somos todos iguais. Eu achei, na primeira vez que eu vim, tá? Não agora, mas na primeira vez que eu vim, eu achei que os noruegueses são muito parecidos uns com os outros, né? Tipo, todo mundo com o mesmo tipo de roupa, o mesmo corte de cabelo, os mesmos traços, tipo, principalmente as mulheres, muito parecidas. Isso foi uma coisa que me impressionou muito, foi uma das minhas primeiras impressões. Outro aspecto da Noruega, que é muito, muito, muito diferente do Brasil, é a língua, né? Então, a impressão que a gente tem quando escuta a língua norueguesa pela primeira vez parece um russo, um japonês até. Eu lembro nitidamente de não ter certeza se a pessoa estava falando uma frase ou uma palavra, porque era tão assim extenso e não tinha pausa, você não conseguia perceber, escutar, reconhecer a pausa nas palavras deles, nas frases deles. Porque o ritmo que eles falam também é muito diferente, você tem que acostumar o seu ouvido. E eu lembro muito bem de pensar, ok, norueguês, vou riscar da minha lista, porque isso aqui eu nunca vou aprender, é um idioma muito difícil, pode esquecer, vou viver no meu inglês. Não vou nem tentar mais aprender norueguês, porque é muito difícil, é assim, impossível. É muito engraçado lembrar, porque hoje, 2 anos e meio, eu falo a língua, escuto vários dialetos e consigo entender e responder. Eu tô olhando algumas fotos aqui pra me ajudar a recordar, lembrar de como foram 4 anos atrás. E eu tô vendo uma fotinha aqui de ovelhas. Eu lembro que na primeira semana que eu vim pra cá, eu fui pra casa de uma tia do Mats, uma coisa assim, que a gente foi... Era tipo uma fazenda, né? Assim, nessa fazenda tinha muitas ovelhas, né? Ok, eu nunca tinha visto ovelhas de perto. Mas depois eu comecei a reparar que as ovelhas estão em todos os lugares. Aqui na Noruega, você está em um vilarejo, um lugar pequeno, ou assim, você não tá numa cidade grande. Se não é uma cidade grande, você vai ver ovelhas. Porque as ovelhas são como cachorros aqui. Assim, não do sentido doméstico, né? Mas você vê muitas ovelhas, muitas ovelhas. Às vezes elas estão passeando por aí, livre, solta. Eu lembro que eu vi umas ovelhas assim na porta de um hotel. Até tirei umas fotos, vou ver se consigo achar. Elas estavam ali quase entrando dentro do hotel. Ali, tranquilas lá, fazendo... Sabe? As pessoas deixam elas livres. Então, aqui tem muitas ovelhas. Muitas, muitas mesmo. Eles explodiram alguma coisa aqui, eu não sei onde foi. Quer dizer que eles estão construindo alguma coisa ali, então eles sempre estão detonando alguma coisa. Uma coisa que eu notei, né, que eu não sei se eu explorei muito quando eu falei das pessoas, mas as pessoas, elas não usam muitas cores, né? Então, assim, quando você vê as pessoas, elas sempre estão com roupas que parecem meio esportivas, ou elas estão com umas roupas de umas cores não muito chamativas, ou é marrom, ou é preto, ou é assim, uma coisa desse jeito, assim, mais discreta. Então, eles não usam muitas cores, muitas estampas, então isso você não vê muito aqui. Principalmente, se você for pra Oslo, as pessoas são totalmente diferentes, né? Tipo, um estilo totalmente diferente e tudo mais. Você vê mais coisas diferentes lá em Oslo, mas até então eu não tinha ido pra Oslo. Então você vê as pessoas usando umas roupas assim, meio de encaminhada, de esporte, pra fazer tudo. Você vê a pessoa assim no shopping, você vê a pessoa assim no mercado, você vê a pessoa assim fazendo caminhada,
elas usam praticamente o mesmo estilo de roupa pra tudo, mesmas cores, não tem estampas. Então isso aqui foi uma coisa que eu reparei, que eles não têm muita alegria nas cores de roupas. Outra coisa é que eu notei que as mulheres mais idosas, né, as mulheres, tipo, não mais idosas, são as mulheres um pouco mais velhas, elas têm uns cortes de cabelo, a maioria delas tem o mesmo tipo de corte de cabelo, ou parecido. E esses cortes de cabelo são meio que anos 70, assim, tipo, meio coisa aqui assim, meio baixo aqui assim, e um meio alto aqui. Então assim, parece que o tempo parou pra elas ali. O corte de cabelo delas ainda é assim, é um corte de cabelo bem antigo. E ainda aqui a gente vê muita gente assim. É óbvio que não é todo mundo que é assim, né? Outra coisa que eu percebi também na Noruega é que aqui é muito caro. Aqui, coisas simples são muito caras, né? Então assim, coisas que a gente encontra no Brasil, a gente vai se pegar comparando com preços do Brasil. Isso é muito normal, principalmente se você vem aqui pela primeira vez de turista, se você vem pra fazer uma viagem, se você não tá morando aqui, ganhando salário daqui, você vai sim comparar os preços. Os preços são absurdos perto dos preços do Brasil. Se você fizer uma conta um pouco mais profunda, com ganhos daqui, ganhos do Brasil, isso e aquilo, faz sentido. Mas quando você vem a primeira vez, você não pensa nisso. Então essa é outra coisa que, com certeza, se você vier pra cá pra visitar, você vai notar. A natureza da Noruega é muito linda. Então eu vi pela primeira vez umas cachoeiras assim enormes. Eu vi pela primeira vez os fiordes. Sabe, foram várias coisas, elementos da natureza que eu nunca tinha visto do jeito que eu vi aqui na Noruega. E a primeira vez que eu vi neve foi aqui. Eu acho que era lá pra agosto, eu tava quase indo embora. E a gente subiu uma montanha pra vir pra cá, pra Hafjell. Não nem sentindo frio de tanta emoção, né? Que eu ia ver neve. Eu vi a neve, mas a neve já tava meio dura. Tava meio assim, meio molhada, misturada com água. Então ela já tava meio gelo, assim, né? Então eu lembro que eu escorreguei nessa neve. Eu lembro que eu tentei tirar selfie. Eu tava tão nervosa, eu tentei tirar selfie. E enfim, foi muito interessante. E não foi aquela neve que a gente vê assim, bonita, caindo de floquinho. Mas essa foi a primeira vez que eu vi neve na Noruega e foi muito legal. Bom, eu acho que foi suficiente para esse vídeo. Não esqueçam de passar no canal da Ana, eu vou deixar aqui na descrição. Ela também fez um vídeo com o mesmo tema. Acho que vai ser super interessante comparar as nossas experiências. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo.